Tá gravando agora, né? Ok. Vamos lá, galera. Gravando. Peraí, Edu, Felipe, Matheus, Lorenzo. Tá, valeu. E aí eu volto aqui? Tá. Beleza. Vamos lá, gente? Ó, é uma aula com participação, tá bom? Então eu vou falando aqui, vocês vão perguntando aí, vocês vão falando também, tá? Professora, Oi, pode falar, Vitor. não dá pra ver o vídeo da senhora. Não tá dando para ver a tirinha? Não, dá pra ver a tirinha, não dá pra ver a senhora. Então, dá para botar uma bolinha? Acho que tem uma bolinha, não tem, Lourenço? Uhum. Ó, a professora é ruim de mexer com isso, hein? Oi. Ô, Lourenço, vamos começar assim. Oi. Por favor, eu vou pedir um favor. Desliguem os microfones. Desliga o microfone aí, Davi. Beleza? Vamos começar? Lourenço, eu não estou conseguindo me botar aqui, mas eu não sou importante. Importante é o assunto, beleza? Beleza. Vamos lá. E qualquer dúvida, qualquer coisa, pode me interromper, perguntar, certo? Vamos lá. Leia, tira. Todo mundo está conseguindo acompanhar aqui comigo, né? Sim. Aham. Tá. Sim. Fecha o microfone, por favor. Tem uma voz de fundo aí. Leia a tira a seguir de Fernando Gonçalves e responda as questões. Beleza, então olha só. Descobriram por que a gripe dá dor de cabeça. Enquanto os vírus se reproduzem loucamente, eles cantam. 14 bilhões e 800 mil vírus incomodam muita gente. 14 bilhões e 801 vírus incomodam muito mais. Beleza? Então, vamos lá. No quadrinho da tira foi empregado o advérbio loucamente. Bem aqui, ó. Loucamente. Gente, por favor, quem está com o áudio ligado, certo. Então, ó, advérbio loucamente é um Ana, advérbio? Ana, É um desliga advérbio. seu microfone, Ana. Tá dando um ruído. Obrigada. Loucamente é um advérbio de modo. Vocês estão lembrando? Geralmente, não todas, tá? Mas geralmente as palavras que terminam em mente, rapidamente, demoradamente, loucamente, advérbio, certo? De modo. Mas, às vezes, o que pode acontecer é que, a depender de um contexto, um advérbio ele pode adquirir um outro sentido, uma outra característica. Não sei se está dando para entender. Ó, então é o que eu falo. Geralmente, os advérbios de modo terminam em mente, ok? Porém, de acordo com o contexto, o que é um contexto? Com a situação do que está escrito, com a frase. Esses advérbios podem adquirir um sentido diferente. E aí não serão mais advérbio de modo. Serão um advérbio ou podem adquirir uma outra classe de palavras. Está dando para entender isso? Sim. Então vamos lá. Letra A. Que tipo de circunstância esse advérbio expressa? Qual é o sentido aqui no segundo quadrinho?
Ó, enquanto os vírus se reproduzem loucamente, que sentido essa palavra loucamente está dando aqui no Rápido. rápido? Bastante. Intensidade, e muito bem. Rápido, intensidade, ok. Tá. Rapidamente, né? Intensamente. Qual é o sufixo desse advérbio? E empregue-o na formação de outras palavras. Qual o sufixo? O mente? Muito bem, garoto. Mente. Gente. Tá. Mente. Então, empregue-o na formação de outras palavras. Esse é o sufixo, né? Mente. O que é um sufixo? Porque aqui é louca, certo? Ou louque. Ó. Qual é louco? É a palavra, né? Ou louca. Então, se eu posso pegar essa palavra e eu Professor. tenho a palavra... Oi. Eu vou sair da aula rapidão, Por que, vida? Essa porque eu vou aula é de desligar meu modem e ligar de novo, tá? Tá. Essa aula é de morfossíntese, é importantíssima. Uhum. Já volto. Tá bom? Então, ó, louco, louca. Então, tá vendo que aqui eu mudei, ó. Qual é o radical? O radical é a parte que fica, é a parte fixa da palavra. O radical é louque, certo? Tá. Então, quando eu tenho essa palavra aí, loucamente, a gente colocou um sufixo, igual o colega falou, certo? Qual é o sufixo? Mente, ok? Esse é o sufixo. Muito bem. E agora ele está falando, pega esse sufixo e emprega na formação de outras palavras. Quem me dá alguns exemplos? Geralmente. Muito bem, garoto. O que mais? Doente. Hã? Extremamente. Extremamente, muito bem. Muito bem. Então, vamos lá. C, Rapidamente. muito bem. Literalmente. Demoradamente. Literalmente. Isso, Exageradamente. muito bem. Agora vamos à letra C. A partir do radical desse advérbio, qual é o radical que eu falei mesmo? É louco. Louque, muito bem. Por que louque é o radical? Porque é a parte que repete, estão vendo aqui em vermelho? E é a parte Louco, que não muda. exatamente. Toda palavra, quando vocês forem estudar estrutura e formação de palavras, todas as palavras elas têm um radical. E esse radical é a parte fixa da palavra, ok? Tá. Então, ó, a partir do radical desse advérbio, forme uma família de palavras. Então, eu vou colocar o radical aqui, ok? Igual vocês falaram para mim. Louque. E agora? Forma uma família aí. Palavra primitiva, né? Eu estou dando o radical para vocês. Louque, primitiva. E agora vocês me deem algumas palavras derivadas. Por favor, quem está com a criança chorando aí no fundo, desliga o microfone. Por favor. Obrigada. Então, eu tenho um radical louque e agora forma alguns derivados para mim. Pode falar alguém. Louco. Louco. O que mais? Louco já tinha, né? Loucura. Ah, muito bem. Loucura. O que mais? Loucamente? Professora, Loucamente a gente já falou, né? O que mais? Olha, eu vou dar uma para vocês aqui. Alguém? O que eu acabei de escrever aqui, gente? enlouquecido. Enlouquecido. Pois é. E agora, nessa palavra enlouquecido, eu tenho o sufixo? Não.
Eu tenho Não. sim. Eu tenho. E eu tenho prefixo também. Ó, o que aconteceu? Esse aqui vai entrar como prefixo, ok? Certo? O que são os afixos? Afixos são essas palavrinhas que entram aqui no radical das palavras, certo? E o afixo, ele tem o prefixo que vem antes e o sufixo que vem depois, ok? Mas a aula não é sobre isso. Ok, vamos continuar. A minha aula vai até 10h40 com vocês, não é isso? Sim. Acho que é. Parece que sim. Bora. Ó, na anedota a seguir foram propositalmente suprimidas duas palavras. Vamos lá. O prefeito foi visitar o manicômio da cidade. Chegando à biblioteca, vê um homem pendurado no teto, de cabeça para baixo. Preocupado, diz a bibliotecária do hospício. O que é que esse tracinho está fazendo aí no teto? Ele pensa que é um lustre. Permitir isso é uma tracinho. Ele pode cair e se machucar. Por que não o tiram daí? Mas à noite, como é que a gente vai fazer para ler no escuro? Só um pouquinho, gente. Desculpa. Poxa. Tá. Uma ou outra das palavras suprimidas na anedota. Então tá, vamos lá. Que palavra vocês vão colocar nesses dois quadradinhos aqui? Louca e loucura. Louco e loucura. Tem O que que ser é mesmo, esse ó. louco? E permitir isso é uma barbárie. Barbárie. Certo. Então vamos colocar aqui, ó. Louco. Pode ser loucura? Pode? Dá para ver o vermelho, gente? Dá. Tá bem. Tá. Sim. Beleza. Então, olha lá. O que esse louco está fazendo aí no teto? Ele pensa que é um lustre. Disse. Quem que disse isso? A bibliotecária. Muito bem. Permitir isso é uma loucura. Ele pode cair e se machucar. Por que não tiram daí? Quem disse o depois? Prefeito. Mas à noite? Mas à noite, Mas como é à que a noite gente vai foi. fazer? Mas à noite foi a bibliotecária. Muito bem. E o que a gente infere sobre ela? Que ela também é meio louca. Muito bom. Vamos lá, continuando. Eita, tá dando reflexão algum som aí. Tá. Tá dando eco para mim também. É? Posso continuar? Pode. Tá. Pode. Sim. Uma ou outra das palavras suprimidas na anedota poderia ser loucamente? Sim. Eu acho que não. Não. Acho que não. Sim. Permitir. Não, peraí. O que esse louco está Não poderia, fazendo? porque o que esse loucamente está fazendo no teto tá errado e permitir isso é uma loucamente também tá errado. Então vamos lá. Ó, de acordo com o contexto, muito bem. Que palavras da família do radical louque podem completar adequadamente as lacunas da anedota? Vocês já falaram, né? Louco e loucura, beleza? A que classe gramatical pertence cada uma dessas palavras? Professora, tá tendo um ruído aí, mas parou agora. Tá tendo um ruído aí, eu não sei prestar mas- atenção direito. É um Mas eu ruído. acho que é na casa de alguém, não é aqui. Na minha não é. Na minha não tem nenhum barulho. Ó, Aí, o microfone tava fez de desligado. novo. Fez de É. novo. Por favor, gente, fechem os microfones. O ideal é que vocês escolhessem um cantinho, algum lugar da casa que não tivesse barulho nenhum. Eu tô sozinha, por exemplo, aqui na sala. Eu tô no Eu tô aqui no computador meu quarto.
Eu tô no computador, tipo, é uma sala que não faz quase nenhum barulho. Tipo, Às onde eu vezes moro não onde eu moro não faz muito barulho, só quando tem construção mesmo. entendi. O meu também não faz barulho aqui, Tem não. jeito, né? Às vezes a gente tem que estudar no lugar onde tem outras pessoas, né? Não tem problema. O importante, então, é o foco. Mas se tiver muito barulho na casa da gente, a gente tenta fechar os microfones, ok? Então vamos lá. Cadê? Vocês falaram, né, que pegamos o radical louque e completamos as lacunas, ok. C. A que classe gramatical pertence cada uma dessas palavras? A dos substantivos, a dos adjetivos, dos verbos ou dos advérbios? Certo? Então, ó, vou voltar lá. O que esse louco está fazendo aí no teto? O que vocês acham? Qual a classe de palavra de louco? O Adjetivo. louco. Nesse caso, eu acho que seria um. O louco. Eu acho que é um adjetivo. Um adjetivo. Não. Aqui, ó. Permitir isso é uma loucura. Isso aqui é o quê? Loucura. Advérbio? Adjetivo. Loucura. Loucura aqui embaixo. Adjetivo. Não, adjetivo. Não. Substantivo. Ô, professora, eu posso Lou- pedir uma coisa pra senhora? Pode vida. Bloqueia o chat, fazendo favor, porque alguém só mandando o jogo da velha, jogo da velha, jogo da Ô, velha. professora, tem um cara que tá com o nome de hashtag. Ele tá spamando hashtag no chat. Bane ele da aula. Ou bloqueia o chat. É melhor Peraí. bloquear o chat mesmo. Às vezes é uma Peraí. pessoa que só tá pra zoar mesmo, Uhum. pra atrapalhar a aula. Porque Entendi. quem estiver fazendo isso aí sabe que não é legal, ok? Entendi. Peraí, eu vou ver aqui se eu vou conseguir. Só um pouquinho. Só um minutinho, gente. Se a senhora não estiver conseguindo, nós temos um expert aqui chamado Lorenzo. Tá. Eu vou... Oi. Peraí, deixa eu ver se eu consigo colocar o Lorenzo. Só um pouquinho, gente. Ele tá aqui no bate-papo, é isso? É verdade, ó. Que isso? Como E é que a eu fui pessoa... dar uma olhada nos participantes, ele não tá nos participantes. Ele saiu. Ele saiu, né? Vocês denunciaram, ele saiu. Foi bom. Foi Eita. bom. Será que ele tá de intruso aí? Tipo, será que ele não é estudante? Daí tá meio Às que vezes entrando- sabe o que é? Ah, Nem todos os estudantes têm a responsabilidade e a maturidade, uma cabeça boa para aproveitar as oportunidades que a vida dá. A verdade é bem essa. Posso continuar então, gente, já que a pessoa já foi? pode. Pode continuar. Pode. Porque eu não quero perder tempo, não. Vamos embora. Eu vou aprender a fazer isso que vocês estão falando, tá bom? Mas foi bom, então, vocês falarem que a pessoa saiu, né? Aham, tipo, deu para ver nos participantes, se você procurar o nome, não dá mais não. Quer dizer que ele saiu mesmo. Entendi. Vamos lá. Então, ó, permitir isso é uma loucura, substantivo, certo? Agora, o que esse louco está fazendo aí no teto? O que o louco? Quando eu falo assim, ó, um homem louco, eu tenho um artigo, certo? Homem, substantivo, louco, adjetivo, igual vocês falaram, beleza? Mas aqui eu não tenho. Estamos falando só de classes de palavras, análise morfológica, ok?
Aqui eu não tenho o homem antes do louco. Então, o louco vai ser ele direto, o homem. Então, ele vai ser um substantivo também. Deu para entender? Aham. Então, louco não é um adjetivo nesse caso, ele é um substantivo. Exatamente. E esse, antes dele, se a gente for analisar só a análise morfológica, esse é pronome, certo? Vamos lá. Cadê? Cadê? Aqui, ó. Essas palavras têm o mesmo radical, o louco e a loucura, certo? Quando é acrescentado ao radical louque, o sufixo ura, forma-se um substantivo, loucura. Quando ele é acrescentado o sufixo mente, forma-se um advérbio, loucamente. Certo? Tudo bem até aí? Sim. Professora, tem uma dúvida. Pode falar, vida. Louco é o radical, mente Aham. é o sufixo. E o que é o Aham. a? Ó, quando vocês forem estudar isso, estrutura e formação de palavras. Nós temos, assim, por exemplo, se eu pegar uma palavra, cantar, por exemplo, ó, cantar, certo? Aí você vai conjugar o verbo cantar, e aí você fala assim, eu canto, canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam, eu cantei, olha, eu cantei, ok? Então, você vê que quando eu falo eu canto, eu já mudei aqui. Se o infinitivo do verbo é ar, terminou em ar, do cantar, quando eu conjugo eu canto, ó, já parou aqui. Já mudou. Não é mais o a que entrou o o. E quando eu falo eu cantei, ó, entrou o e no lugar. Então, essas vogais que tem depois desse radical, aqui no caso, por exemplo, eu canto, esse o, ele entra como vogal temática, certo? Aqui, ó, vogal temática. Então, às vezes, essas vogais temáticas estão na dependência dos tempos dos verbos, certo? Agora, nessa palavra aqui, ó, loucamente, ele vai só perguntar para você qual é o sufixo, aí você vai colocar mente. E aí ele vai falar qual é o radical, louque. E o a? Aí você vai falar, é a vogal temática ou é uma desinência? Desinência. Mas a gente pode deixar isso para a próxima aula. Tem desinência modo temporal, desinência número pessoal, tudo isso está na estrutura e formação de palavras. Mas não é o foco ainda da nossa aula, tudo bem? Aham, entendi. Tudo bem. Vamos lá. Ó, o foco da nossa aula é... tá, olha só. Para chegar à resposta sobre quais palavras completaram a anedota, você exercitou o princípio fundamental da linguagem. O que eu fiz para completar aquelas louco e loucura, certo? Opa, perdão. Louco e loucura. Eu fiz... primeiro eu selecionei a palavra que eu ia colocar, certo? E depois eu combinei, fiz a combinação das palavras. Aqui, ó. Certo? O que esse louco e permitir isso é uma loucura, tá? Então, ó, a seleção e a combinação são condicionadas pelo sentido de se quer dar ao enunciado. É nesse princípio, seleção e combinação de palavras, que residem os estudos essenciais da gramática, morfologia e sintaxe. Então, gente, ó, eu tenho aqui, ó, quando eu seleciono uma palavra, eu tenho a morfologia. O que a morfologia vai estudar?
as classes de palavras, certo? As classes de palavras. É a parte... E o que que a síntese ou sintaxe vai estudar? A função que essas palavras exercem na frase. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Ó, primeira... Ô, professora, Oi, pode falar. o que que a morfologia vai estudar mesmo? É que eu não Tá. entendi. Isso, eu vou falar de novo. Eu quero saber o seguinte: qual é a diferença entre análise morfológica e análise sintática? Alguém sabe me dizer? Não, senhora, já estudei, mas eu não lembro. Certo. Isso aí é um dos pontos principais das provas para sempre, de tudo que é prova. Análise morfológica vai estudar a formação das palavras, né? Vai estudar as classes de palavras, certo? As classes gramaticais. Quando você analisar uma frase, se a professora pedir ou a prova pedir lá, de acordo com a morfologia, e aí você já vai lembrar de classes de palavras, ok? De acordo com a análise sintática, cite a função das palavras na frase. Então, quando ela falar em análise sintática, você tem que pensar qual é a função que aquela palavra exerce na frase. Eu não sei se eu estou me fazendo entender, mas a gente vai ver exemplos sobre isso. Isso aí tem que ficar bem fixo mesmo na cabeça de vocês. A análise morfológica vai estudar palavra por palavra de uma frase. E a análise sintática vai estudar a função que aquela palavra está tendo naquela frase, no contexto. Deu para entender? Ou estão com dúvida? Vamos Entendi. ver. Entendi. Hã? Eu também entendi. Então, vamos lá. Ó. Morfologia. Vamos estudar palavra por palavra. Por exemplo, o garoto caiu. Na morfologia, eu vou ver as três. Eu vou ver o garoto e caiu. Certo? Então, ó, na análise morfológica, o que é o O? Artigo definido. Garoto, substantivo masculino singular. Caiu, verbo cair. Beleza? Verbo que está eu caí, tu caíste, ele caiu. Verbo que está no pretérito perfeito do modo indicativo. Mas não precisa colocar tudo isso, não. Se ele falar assim, qual a análise morfológica de o garoto caiu, você coloca o artigo, garoto, substantivo, caiu, verbo. Isso é análise morfológica. A análise morfológica vai estudar as classes gramaticais, certo? Por falar em classes gramaticais, quais são as classes gramaticais que vocês conhecem? Vocês estão lembrando disso? Tipo, Artigo, adjetivo, Muito bem, vamos substantivo, continuar. verbo. adjetivo, Muito bem. Então, olha só. Adjetivo, Pronome. artigo, substantivo, Pode falar. verbo transitivo, São artigo, substantivo, isso, adjetivo e as 10 verbo. classes de palavras. Deixa eu verbo. voltar. Sabe quantas são, gente? Artigo, adjetivo, 10, São- 10. são Artigo, 10. Muito bem. adjetivo, interjeições, advérbio, Interjeição, só um substantivo, pouquinho. numeral, pronome, verbo, advérbio e conjunção. Muito bem, você falou 10, vida. Sim. São 10 classes de palavras. Toda vez que falarem quanto à análise morfológica, põe na cabeça. Vai ser isso aí que eles estão querendo. Eles vão querer as classes gramaticais, certo? Que são essas 10. Artigo, adjetivo, advérbio, verbo, pronome,
interjeição, numeral, preposição, faltando 2. Bom, por exemplo, Verbo e advérbio. tá. Vocês estão lembrando, gente, do que eu estou falando? Sim. Aham. Sim, beleza. Então, bora lá. Quando eu falo assim, olá, que classe de palavra é essa? Oi! Interjeição? Ah, muito bem, garoto. Muito bem, interjeição. Então, bora lá. Agora, quando eu for, vamos só mais falar mais alguma coisa de análise sintática. Quando ele estiver falando de análise sintática, o garoto caiu. Ele quer saber qual é a função que aquela palavra está exercendo ali naquele contexto, naquela frase, certo? O garoto caiu. Sujeito, o garoto. Certo? Núcleo do sujeito, ou seja, qual é a parte principal desse sujeito? O garoto. Garoto, só garoto, tá? Muito bem. E caiu, predicado. Beleza, gente? Então, essa é a diferença entre análise morfológica e análise sintática. Uma vai falar das classes de palavras e a outra vai falar qual é a função que aquela palavra exerce na frase. Tudo bem até agora? Sim. Bora lá. O freguês sentou-se e pediu um chopp. O garçom trouxe o chopp e o freguês pediu para trocar por um suco de laranja. O garçom trocou. Desculpa, vou ler de novo. O freguês sentou-se e pediu um chopp. O garçom trouxe o chopp e o freguês pediu para trocar por um suco de laranja. O garçom trocou. O freguês bebeu e saiu sem pagar. Ei, disse o garçom, o senhor não pagou o suco de laranja. Claro que não. Eu o troquei pelo chopp. Mas o senhor não pagou o chopp. Claro que não. Eu não o bebi. Tá. Nesta frase dita pelo garçom, o senhor não pagou o suco de laranja. Veja as combinações. Isto é, a estrutura morfossintática da frase. Olha só, gente. Agora ele está falando assim. Qual é a estrutura morfossintática da frase o senhor não pagou o suco de laranja? Então, o que ele está pedindo quando ele fala morfossintática, né? Ele está querendo que você faça a análise morfológica e sintática dessa frase, ok? Vamos lá? Vou soltar aqui. Tá. Então, ó, quando ele vai falar aqui, ó, seleção, combinação. Tá. Então, seleção aqui, ele está fazendo análise morfológica. Tá dando para ver a caneta vermelha? Sim. Sim. E aqui embaixo, análise sintática, ok? Certo. Então, vamos lá. O senhor não pagou o suco de laranja. Vamos pensar, então, agora só na análise morfológica, ok? Tá. O senhor não pagou o suco de laranja. O vai ser o quê? Tá escrito aí, gente. Artigo. Tá? Artigo. Que tipo de artigo? Artigo definido, masculino, singular, ok? Mas na hora da prova, às vezes não vai estar assim. Vai estar só artigo, tudo bem? Senhor. Senhor é o quê? Substantivo. Certo. O senhor não. Não é o quê? Advérbio. Advérbio de negação. Muito bem. Pagou.
Verbo. Verbo. Ó, eu não paguei, tu não pagaste, ele não pagou, você não pagou. Verbo que está no pretérito perfeito do indicativo, beleza? Mas não precisa, quer dizer, às vezes vai ter questão que vai precisar, vocês vão precisar saber o tempo, hein? Do tempo e o modo verbal, mas tudo bem, não é agora a aula. Então, ó, o senhor não pagou o suco de laranja, o Artigo. suco Substantivo. Substantivo. de Preposição. Preposição. laranja. Substantivo. Substantivo. Vocês entenderam o que uma análise morfológica faz? Ela pega palavra por palavra e vai colocar dentro das 10 classes. Quem está com o fundo com som aí, por favor, mutar o microfone. Tá bom? Fazendo favor. Obrigada. Então, ó, o senhor não pagou o suco de laranja. Então, ele pegou na análise morfológica, ele pegou cada palavra dessa frase e, diante das 10 classes gramaticais, ele seleciona, certo? E ele coloca cada palavra na sua classe gramatical. Ok. Agora, ele está pedindo para a gente fazer análise morfossintática. Ele quer as duas, ele quer tanto a morfológica quanto a sintática. Agora vamos à outra, certo? A análise sintática. Vamos lá. Quando ele fala, o senhor não pagou o suco de laranja, agora a gente tem que ver qual é a função. Não vamos mais pensar em classes gramaticais. Ele quer saber qual é a função que aquela palavra ou aquele conjunto de palavras está exercendo na frase. Tudo bem agora? Quando estivermos falando de função, nós estamos falando de análise sintática. Beleza, gente? Beleza. Beleza. Tá. Então, ó, Beleza. o senhor não pagou o suco de laranja. Qual é a função do senhor? Ele Sujeito. está se dirigindo à pessoa. Claro. Exato. O senhor não está fazendo o que deveria fazer. Então, ele tem uma função, certo? O senhor é o sujeito. Por quê? O senhor não está pagando o suco. Ok? Então, olha só. Olha que interessante. Né? Um menino caiu, por exemplo. Quem caiu? O menino. Então, sujeito é aquele que faz uma ação ou aquele que recebe também uma ação. É o sujeito, certo? Não sei se está dando para entender essa parte de receber ação. O menino caiu, por exemplo. Tá? Por exemplo, quando eu falo assim, a menina canta, sujeito, a menina. Por quê? Porque ela faz a ação de cantar, certo? Só que o sujeito não é só quem faz a ação. Quem recebe a ação também é sujeito. Por exemplo, o cachorro está doente, certo? O cachorro está doente. Qual é o sujeito? O cachorro. Ele está fazendo alguma ação? Não, mas a gente está indicando ali que ele está doente. Deu para entender? Sim. Então, Sim. o sujeito, ele faz ação, ele também recebe ação, beleza? Então, olha só. O senhor não pagou o suco de laranja. Aqui eu tenho uma frase que o senhor, ele não paga o suco de laranja. Então, qual é o sujeito? O senhor, beleza? Agora, Beleza. tá.
Apaga tudo essa outra parte. Vamos ficar só no sujeito, o senhor, ok? Qual é o núcleo do sujeito? O que vocês entendem quando eu falo núcleo do sujeito? A parte mais importante. Isso mesmo, garota. A parte mais importante. O núcleo do sujeito de o senhor vai ser o quê? Senhor. Senhor. Muito bem. E o o, gente, vai ser o quê, hein? Um adjunto. É isso mesmo. Adjunto, o adjunto adnominal. Olha só. Não é difícil. Vou explicar para vocês. Sabe aquela história do feijão e do arroz, que o arroz só acompanha? Não. Eu não. Não? Então, olha Não. só. O arroz, fulano é o arroz da festa, ele só acompanha, ele não é a parte principal, certo? Então, bora lá. Por exemplo, na festa tem, por exemplo, personagem principal. Vamos ver de uma hierarquia lá. O personagem principal é o rei, ok? E aí eu tenho os súditos do rei. Então, quando eu falo assim, ó, o senhor não pagou o suco de laranja. O personagem principal aqui, o rei de todos, é o senhor, ok? Lembra? Vocês falaram para mim, ele é o núcleo. É a palavra principal, certo? E esse o que ele faz aqui em relação ao senhor? Ele acompanha. Ele acompanha muito bem. Ele só acompanha. Ele acompanha o senhor. Podia ser a senhor? Não. Não, o senhor. A gente já fala automaticamente, só que a gente não sabe colocar gramaticalmente isso. O senhor. Isso é uma concordância nominal. O concorda com o sujeito, quer dizer, concorda com o substantivo, que é senhor. A gente já faz isso no automático. Tá. Agora, o adjunto adnominal. Por quê? Adjunto, o que significa a palavra adjunto, hein, gente? Adjunto. Eu penso que tem que ser acompanhado, né? Tipo, ou tem que ser acompanhado com senhor ou senhora, Tá, olha ou só. homem, Adjunto, qualquer coisa assim. isso. Adjunto é aquele que vem junto. Isso que significa essa Acertei. palavra. Adjunto é aquele que vem junto. Quem é que vem junto? O adjunto. Por que adjunto é aquele que vem junto, ok? E por que é adnominal? Adjunto adnominal. Porque é para se referir a um nome? Muito bem. E qual é o nome daqui da coisa? Senhor. 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 Muito bem. Deu para entender, gente? Senhor é o substantivo. Ele é o nome. O Senhor é o nome. É o nome que eu dei para aquela palavra. Por exemplo, camisa. Lembra? Qual é o conceito de substantivo? Vocês lembram? Substantivo é uma palavra que nomeia alguma coisa. Tudo que dá nome às coisas, né? Ah, Muito bem, dá nome. Se dá E nome, pode falar. artigo é o que indica o substantivo. Isso. Quando ele indica, ele tem que concordar com o substantivo. Quem é o rei da história? É o substantivo. Ele indica o nome. Por isso que vem falando assim, adnominal. Por quê? Porque está perto do nome. Dá para entender? Sim. O O, ele é igual arroz de festa. Ele só acompanha. Deu para entender agora? Sim. Sim. Vamos ao resto. O senhor não pagou o suco de laranja. E agora, gente?
O é um adjunto e suco de laranja seria. Não, mas e o resto? O resto. Predicado. Não pagou. Eu estou falando da frase inteira, ó. O senhor a gente já viu, né? O senhor é o substantivo. Desculpa, gente, a gente está falando de análise sintática agora, tá? Perdão. Então, o senhor é o sujeito, ok? Senhor é o núcleo do sujeito, que é a palavra principal, e o é adjunto adnominal. Adjunto é o cara que acompanha. Adnominal acompanha quem? O nome. Quem é o nome? É o substantivo. Quem é o substantivo? É o senhor. Certo? Deu para entender, gente? Sim. Tá. Agora vamos ao resto da frase. O senhor não pagou o suco de laranja. E o resto? Não pagou o suco de laranja é o quê? Predicado. Muito bem. Nessa frase, qual é... Como é que eu sei que tem um predicado aqui nesse exemplo aqui? Porque é o que fala o que o senhor está fazendo? Certo. Quando eu for, por exemplo, nos predicados verbais, que é o exemplo do nosso estudo aqui, tá? Eu tenho que ter uma coisa, não pode faltar no predicado verbal, que é o quê? Verbo. Certo. Então, se eu tiver uma frase e tiver um verbo e a prova estiver me pedindo análise sintática, a primeira coisa eu vou ver onde está o verbo. Quando eu tiver o verbo, eu tenho o predicado verbal daquele exemplo, caso eu ache o verbo. Tá dando para entender? Sim. Sim. Então, onde tiver verbo, vai ter o quê? Quanto à análise sintática? Predicado. Muito bem, garota. Então, aqui, ó, o senhor não pagou o suco de laranja. Predicado, não pagou o suco de laranja. Beleza? Uhum. Tá. Agora, vamos analisar o resto da frase. Predicado verbal, nesse caso aqui, né? Por quê? Porque eu tenho um Verbo. verbo pagou. Tá. E não pagou o suco de laranja. Esse não, ele é parecido com o senhor. Esse não, ele só acompanha. Ele acompanhou quem? Desculpa, gente. O verbo. E o advérbio, ele acompanha o verbo, certo? Não, no caso da análise morfológica, será advérbio de negação. E aqui, na análise sintática, vai ser adjunto adverbial. Que é adjunto, eu já falei, é aquele que vem... Exato. Acompanha. Aquele que Acompanha. vem junto. Isso. E acompanha, nesse caso aqui, né? Esse não é um advérbio que acompanha o verbo, ok? Tá. Vamos lá. Então, o não, no caso da análise sintática, vai ser adjunto adverbial, ok? Pagou. Que tipo de verbo é esse? Vocês lembram? Eu tenho verbo transitivo direto, indireto e verbo intransitivo. Vocês lembram disso? Vamos lá, vou ajudar. Tá, vamos lá, vou ajudar vocês. Vou ajudar vocês. Quando eu falo assim, ó, o senhor não pagou. A frase está completa? Não. Sim, tá faltando alguma coisa, né? No Olha, caso, quando eu o falo senhor não pagou o suco de laranja. Exato. O senhor não pagou o suco de laranja. Esse verbo, ele é transitivo. Ele está pedindo um complemento, certo? O senhor não pagou o suco de laranja.
ele está pedindo complemento. O complemento desse verbo aqui é o suco de laranja é o objeto direto, porque esse verbo é um verbo transitivo. Ó, gente, não fiquem preocupados com os verbos transitivos, direto e indireto, que vocês vão ter uma aula só sobre isso, tá bom? O objetivo aqui também principal é a gente aprender qual é a diferença entre análise morfológica e sintática. Tudo bem? Depois, nós vamos estudar os verbos transitivos, diretos e indiretos, e os verbos intransitivos, uma aula só para isso, ok? Mas vamos lá, ó, o verbo, e nesse caso aqui, pagou é um verbo transitivo, direto. Por quê? Porque ele precisa de complemento. Qual é o complemento? O suco de laranja. O suco de laranja vai ser o objeto direto, certo? E qual é o núcleo desse objeto direto? A palavra mais importante do objeto direto, o suco de laranja. Pagou. Qual é? Suco. 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 Muito bem. O suco é a parte mais importante de laranja. É só como é que eu vou falar assim? Você não pagou o suco. Então, o suco é a parte importante. Então, é o núcleo do objeto, ok? Núcleo do objeto direto. De laranja, é só uma complementação, como se eu estivesse jogando uma purpurina no bolo que já está pronto. Deu para entender? Deu. Tá. Então, de laranja, por exemplo, é uma característica do suco. Então, vai ser adjunto. Adjunto, lembra? Adjunto. O que é adjunto? É aquele que vem junto. Vem junto de quem? Do suco. De laranja, adjunto, adnominal, certo? Igual o lá na frente. Adjunto, adnominal. Por que adjunto, adnominal? Porque acompanha o nome. Qual é o nome agora que está acompanhando? O Suco. suco. Muito bem. Ah, muito bem, galera. Professora, Estou gostando de ver. Pode falar. então morfologia ou é artigo, senhor é substantivo, e sintaxe é adjunto, adnominal, núcleo, verbo transitivo, Exatamente. Muito bem. Quando eu falar análise morfológica, eu quero saber as 10 classes de palavras. Eu vou analisar numa frase, palavra por palavra. E aí eu vou colocar se ela é substantivo, se ela é artigo, se ela é advérbio, se ela é preposição, se ela é conjunção, se é pronome, se ela é interjeição. Deu para entender? E no caso de análise sintática, eu vou ver, por exemplo, o senhor não pagou o suco de laranja. Eu vou ter sujeito, predicado, núcleo do sujeito, adjunto adnominal, adjunto adverbial. Eu vou ter verbo transitivo, direto e indireto. Eu vou ter também objeto direto ou objeto indireto, caso eu tenha uma preposição aí depois do verbo. Nos verbos intransitivos, eu vou ter objeto indireto. Mas a gente vai ter uma aula só sobre isso. Mas deu para entender a diferença? Sim. Sim. Sim, isso Sim. é importante. Isso é importante para o resto da vida. Sempre vai cair na prova de vocês análise morfológica, análise sintática. Beleza? Vamos lá. Ó, isso significa que na frase temos a morfologia, que estuda a forma das palavras, e a sintaxe, pois forma e função, elas coexistem dentro de uma frase, certo? Eu tenho a palavra e eu tenho a função que ela exerce, ok? Então, elas coexistem em seus papéis, e seus papéis se definem no contexto. As palavras constituem classes morfológicas. E, certo? As palavras sozinhas, elas fazem parte das classes morfológicas. E, ao serem combinadas em frases, ou seja, ao serem combinadas essas palavras entre si, elas adquirem uma função.
Quando elas adquirem uma função, eu tenho aí a análise sintática. Fazer a análise morfossintática de uma palavra significa, portanto, reconhecer qual classe gramatical a que aquela palavra pertence e qual é a função que ela desempenha naquela frase. Deu para entender, gente? Agora eu consegui entender tudo. Hã? Aham. Deu. Consegui Ai. entender bem. Ai, graças a Deus, que bom. Então, gente, ó, vamos lá. Essa é só uma primeira aula de morfossintaxe, certo? Deixa eu ver. A gente ainda tem um tempo aqui e eu vou aproveitar e a gente vai ver outro assunto que está no edital de vocês também. Mas esse assunto ficou bem entendido? Qual é a diferença entre a análise morfológica e a análise sintática? Sim. 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 Beleza, vamos lá. Então, peraí, que eu vou pegar um assunto aqui. Ok. Só um pouquinho, paciência com a prof, que a prof não tem muita. Só um pouquinho. Tá. Vamos ver pontuação, beleza? E depois eu vou passar um exercício para vocês, para ver se vocês conseguiram entender aí o negócio. Vou fechar aqui essa sala, tá? Vou fazer igual eu fiz da outra vez, tá bom, gente? Vou tirar vocês aqui. Ficou bom? Então, Sim. bora lá. Pontuação, isso cai na prova. Ponto. Indica o final de uma frase declarativa, de uma frase afirmativa. Lembro-me muito bem dele. Olha aí o ponto. Separar períodos entre si. Fica comigo, não vai embora. Nas abreviaturas, ponto. Avenida, Vossa Excelência. 2 pontos. Iniciar a fala dos personagens. Então, o padre respondeu, 2 pontos. Parta agora. 2 pontos. Antes de apostos. Enumerações ou sequências de palavras que explicam, resumem ideias anteriores. Meus amigos são poucos. 2 pontos. Fátima, Rodrigo e Gilberto. Tá vendo? Está fazendo uma enumeração aqui. Antes de citação. O que é citação? É uma fala de alguém, uma fala que não é sua. Você usa 2 pontos antes de citar. Fazer uma citação ou mesmo falar a sua própria frase, né? Ó, como já dizia Vinícius de Moraes, 2 pontos. Que o amor não seja eterno, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure, ó. Ele fez os 2 pontos antes dessa citação. Quem sabe dizer o que é um aposto? Olha só, está dando para ver o que eu vou escrever agora? Sim. Sim, tá dando pra ver. Sim, tá dando Tá. pra ver. Sim. Tá. Dá pra ver.
O aposto, eu também posso usar vírgulas, tá? Eu coloco, ó, 2 pontos antes de aposto. Quando eu vou começar o aposto, eu posso colocar 2 pontos. E eu também posso usar o aposto entre vírgulas, certo? Maria. A menina que morava na esquina passou no vestibular. Olha só. Ai, perdão, gente, não está escrevendo aqui no finalzinho. Vestibular. Tá dando para ver a frase em vermelho, gente? Sim. Sim, dando para ver. Maria, a menina que morava na esquina, passou no vestibular. Tem aposto nessa frase? Quem é a Maria? Sujeito. Sujeito. Não. Aqui nessa frase, a gente não vai falar de análise sintática, não. A gente vai falar... A menina. A gente vai... Ó, a Maria, nesse caso aqui, vamos falar de interpretação, certo? De semântica, é a parte que interpreta as coisas, do que está escrito. A Maria, ele está dando uma explicação sobre ela, não está? Sim. Quem é a Maria? A menina. Que menina? A que passou no vestibular. A menina da esquina que passou. Muito bem, a menina da esquina. Maria, a menina que morava na esquina, passou no vestibular. Eu estou dando uma explicação sobre a Maria? Mínima, Sim. mas sim. Sim. Sim, eu estou. A menina que morava na esquina. Isso é um aposto, gente. Tá? Aposto, eu estou explicando quem é a Maria. Porque... Aposto são as informações, algumas informações. Isso. Então, assim, e o aposto eu posso tirar da frase que ele não vai dar uma diferença grande. Tira o aposto aí para mim. Maria passou no vestibular. Muito bem. O aposto, ele explica quem é, ele aumenta, ele dá uma informação sobre a personagem aqui, mas ele não faz falta. Eu posso tirar o aposto e a frase ela continua entendível. Deu para entender? Aham. É Isso só é um uma... contexto. Isso é um complemento. Aposto é uma explicação sobre, por exemplo, um personagem ou alguma coisa. Tá. Então, vamos lá. Reticências. Para indicar dúvidas ou hesitação do falante. Sabe? Professora, Pode falar. na número 3 da reticências, não dá, é só a letra A, tipo, porque no meu ponto de visão aqui, só dá para ver a letra A. Tem só a letra A e eu tenho o exemplo, se você não... Talvez você esteja no Zoom. No Zoom, tipo, você deu Zoom. Eu não dei zoom, só tá, tipo, ali, tá assim, ó, na letra A, indicar dúvidas ou hesitação do falante, só isso que tá. Tipo, tá 1 Não, até 3 e letra A. tá, não tem o exemplo, né? Não. Então, copia aí que eu vou ditar agora. Aqui está aparecendo o exemplo. Tem O meu não exemplo, dá. sim. Eu acho que às vezes, não sei se é o celular, diminui a tela, né? Mas eu tô no computador. Eu tô no computador. Ah, entendi. Calma. Sabe... Se você está no computador, vai lá em cima em View Options, lá em cima, perto do negócio verde, tá vendo? Tá escrito view? Isso, É pra clicar? clica, Cliquei. E agora? vai em Zoom Ratio. Aí você Peraí. seleciona um tamanho.
Não tá isso aí, não. Tá tipo, side B speaker, side B gallery. Não tá azul, não. Tá. Ô, Vida, vamos fazer o seguinte, não fica preocupado, não. Vou jogar essa aula aí no grupo, tá bom? Ok. E depois, quem quiser copiar tudo, pode copiar, tá? Tá. Então, bora lá. Então, ó, reticências indica dúvida ou hesitação do falante. Então, assim, ó, o cara vai falar, mas aí ele não fala, só que ele tá pensando, e a reticência é para isso. Tipo assim, ó. Tipo, uma extensão do que tá falando. Tipo, 1, É, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. exatamente. Aí eu não quero falar o resto, mas eu tô pensando. Então, eu ponho a reticência, beleza? Ó, sabe? Pontinho, pontinho, pontinho. Então, o cara tá pensando, ó. Ó, Eu queria te dizer que... Esquece. Entendeu? Eu queria te dizer que... Pontinho, pontinho, pontinho. Esquece. dá uma Entende? prolongação, assim. É exato. O cara tá pensando, mas ele pensou assim, não, se eu falar vai dar BO, então não vou falar. Ele ia falar, mas ele parou. Deu para entender? Isso são reticências, ela serve para isso. Vamos lá. Para quê? Ó, letra B, reticências ainda. E serve Professora, para inter... Pode falar. agora, tipo, agora que você foi para a próxima, agora dá para ver a B e o exemplo. Ah, que bom. Interrupção de uma frase deixada gramaticalmente incompleta. Exemplo, alô? João está? Agora não se encontra. Quem sabe se ligar mais tarde, pontinho, 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 ele estará em casa. Entendeu? É isso que quer dizer essa reticência. Vamos lá. Ó, eu vou passar um exercício, quero ver se vocês vão acertar, hein? Parece que é fácil essas coisas de pontuação, né? Vamos lá. Ponto de exclamação. Após um vocativo. Parte, Eliel. Vai, Eliel. O que é um vocativo? Vocês lembram? O vocativo é para indicar, tipo, pressão, alguma coisa mais forte, falar. Falar mais forte, às vezes é para escrever como se fosse um grito, ou chamar atenção, assim. Essa é a função assim do ponto de exclamação, né? Toda vez que tiver ponto de exclamação, gente, que vocês lerem um texto de interpretação, alguma coisa assim, tiver ponto de exclamação, quer dizer que o autor ele quer dar sentimento para aquela fala, certo? Sentimento. Ponto de exclamação vai indicar sentimento. Parte, Eliel. Tipo assim, vai embora, filho. Vai com fé, sabe? Então, Eliel aqui, ó. Ponto de exclamação. O Eliel aqui, ele é o vocativo. Vocativo, eu estou fazendo chamamento. Isso é um vocativo. Por exemplo, ó. Maria, cadê você? Olha o vocativo aqui, ó. É Maria. Maria. Toda vez que eu tiver um vocativo, gente, ou vai ter ponto de exclamação no final, igual parte Eliel, ou vai ter vírgula. O vocativo, ele não vem sozinho. Vocativo é chamamento, beleza? O vocativo, por exemplo, aqui, Maria, cadê você? Veio antes. Mas eu posso botar o vocativo depois. Cadê você? Vírgula, Maria. Cadê você, Maria? Então, ó. Cadê você? Ó, Maria. Maria, tô chamando a Maria. Vocativo, certo? Olha só, depois de vírgula. Aqui no exemplo que ele deu, ó. Ponto de exclamação após um vocativo. Parte, Eliel, ou seja, vai embora, corre, entende? Isso é um vocativo. Tá. Após imperativo, eu tenho ponto de exclamação. Qual é imperativo? Imperativo é quando eu estou dando uma ordem. Tem um barulho de microfone aí. Alguém pode fechar o microfone, por favor? Silas, Obrigada. muda o microfone.
Obrigada, Lorenzo. Então, ó, após o imperativo, cale-se. Então, por exemplo, nesse caso aqui, ele botou um ponto de exclamação e ele está dando essa ordem. Cale-se, é uma ordem. Todo imperativo afirmativo, todo imperativo, ele é uma ordem. Certo? Menino, pegue seu casaco, vai chover. É uma mãe. O que ela está falando? Ela está falando uma ordem, pegue. Então, ó, após o imperativo, pode vir aqui um ponto de exclamação, né? Cale-se. E aí, quando eu ponho um ponto de exclamação, eu estou querendo dar ideia de sentimento. Então, esse cálice pode estar vindo aí como um sentimento de irritação, né? De repente, a pessoa está falando tanta besteira e o outro fala cálice, tá? Aí, olha o outro. Após as interjeições, ó. Após interjeição, eu posso pôr ponto de exclamação. Ufa! Ai! Tá vendo que tem sentimento nessas interjeições? Tipo assim, ufa! Acabei toda a minha tarefa. Beleza? Ponto de exclamação. Após palavras ou frases que denotem caráter emocional, que pena. Que pena. Tá vendo? Pode falar. Já deu 10h30. Não é 10h40 que eu termino? É 10h40, vida. Tá? Ponto de interrogação. Como você se chama? Essa é fácil, né? Vírgula. Opa, essa é boa. É usada para marcar uma pausa do enunciado com a finalidade de nos indicar que os termos, para indicar os termos por ela separados. Uma vírgula muda tudo. Lúcia, esposa de João, foi a ganhadora única da cena. Ó, esposa de João é o aposto. Lembra que eu falei lá na frente? Ele está dando uma explicação sobre quem é Lúcia. Lúcia, esposa de João, foi ganhadora única da cena. O aposto ele pode ser retirado da frase. Lúcia foi a ganhadora única da cena. Não comprei o aparelho. Ele não comprou mesmo. Você comprou o aparelho? Não comprei o aparelho. Não! Comprei o aparelho. E agora, gente? Comprou. Deu para entender? Uma vírgula muda tudo. Não comprei o aparelho, quer dizer, eu não comprei mesmo. Não! Comprei! Agora ele comprou. Uma vírgula só fez mudar toda a frase. Isso é importante a gente saber. Travessão. Dar início à fala de algum personagem. O filho perguntou. 2 pontos, travessão. Pai, olha o vocativo. Pai, chamamento. Toda vez que tem vocativo, chamamento, tem vírgula. Pai, quando começarão as aulas? Observe que o travessão está na outra linha, outro parágrafo certo. Indicar mudança de interlocutor no diálogo. Olha, eu não preciso ficar colocando quem foi que falou isso ou aquilo. Doutor, olha o chamamento, o vocativo, olha a vírgula aí do doutor. Doutor, o que eu tenho é grave? Não se preocupe, mudou. Mudou de personagem agora. Quem fala agora é o doutor. Então, o travessão serve para isso. Não se preocupe. É uma simples infecção. Se o travessão, eu posso usar também como se fosse uma vírgula, sem alterar o sentido. Xuxa, travessão, a rainha dos baixinhos, travessão será mãe. Nesse caso, ó, tá vendo? O travessão, ele pegou e fez o aposto aqui, porque eu estou dando uma explicação da Xuxa, não estou? Sim. A rainha dos baixinhos, isso é um aposto. Então, o aposto, neste caso aqui, ele foi separado por travessão. Mas eu também poderia colocar o quê no lugar? Vírgula. Vírgula. Xuxa, vírgula, a rainha dos baixinhos, vírgula, será mãe. Xuxa, travessão, a rainha dos baixinhos, travessão será mãe. Então, o travessão pode entrar no lugar da vírgula
certo? Nesse caso aqui, tá bom? Em frases explicativas. Quais são as frases explicativas? São o aposto. A rainha dos baixinhos está dando uma explicação de quem é a personagem, ok? Ô, Aspas. professora, Oi. tem alguém com fundo diferente aí. Tem alguém com fundo bugado aí. Eu não estou vendo nada de vocês, sabia? Por isso que às vezes era bom eu botar vocês aí na minha tela. Metade vou dividir a tela, metade vou olhando vocês e metade a aula. Quem tiver com um fundo ruim, pode mudar, por favor. Professora, sabe o que que é ruim também? Tipo, quem tiver com fundo pode pesar e daí trava. Daí começa a travar, Verdade. Aspas. entendeu? Entendi. Tipo, quem... Pode, ó, por favor, gente. Muda o fundo ruim e fecha o microfone também. Por favor, vamos lá. Falta um pouquinho, um minuto aí para acabar. Aspas. Para isolar palavras ou expressões que fogem à norma culta, como gírias, estrangeirismos, quer dizer, palavras, né, estrangeiras, palavrões, neologismos, palavras novas, arcaísmos e expressões. Por exemplo, a festa na casa do Lúcio estava chocante. Ó, uma palavra, né, usada como gíria. Ele foi o laranja da história. Gíria, o laranja, quer dizer o bobo, né? Indicar uma citação textual. Ia viajar, viajei 34 vezes às pressas, bufando. Com todo o sangue na face, desfiz e refiz a mala. Então, essa de Queiroz, certo? Então, essa frase que escreveu não foi você, então uso aspas, tá? Agora, gente, eu quero colocar um negócio aqui. Me dá só um minuto. Eu tenho 3 minutos ainda. Eu vou jogar um exercício e vocês vão falar para mim. Espera aí só um pouquinho. Vocês façam em casa e depois eu vou perguntar. Beleza? Vou pedir uma aula com a... Professora, tela suspensa também é bom de pôr, se você quiser. Aí a tela não precisa ficar dividida. Vai ficar meio que um quadradinho flutuando. Um Como é chat. vida. Como é vida. Por tela suspensa também. Ah, tá. Entendi. Agora eu tô vendo vocês. Eu tô vendo vocês agora. Tá, eu vou pegar, fala Lorenzo. Lorenzo é o cara do computador, né? Eu tô vendo ele ensinar o outro. Ó, vamos lá. Vou colocar um exercício aqui, não sei se vocês já fizeram esse exercício, mas ele é bem bacana. Cadê? Eu vou passar uns minutinhos só para eu jogar o exercício, tá? O Felipe tá de cabeça para baixo. Aí, arrumou. Só um pouquinho, peraí. Ah lá, achei. Pontuação, a herdeira. Dá para ver? Ó, o mistério da herança. Alguém já fez esse exercício? Um homem Não. rico estava muito mal, agonizando, vai morrer. Dono de uma grande fortuna, não teve tempo de fazer o seu testamento. Lembrou, nos momentos finais, que precisava fazer o testamento. E aí pediu um papel, uma caneta, e ele escreveu. Em amarelo aqui embaixo, em letra de forma. Está escrito aqui, ó. Deixo meus bens à minha irmã, não ao meu sobrinho, jamais será paga a conta do padeiro, nada dou aos pobres. Ele escreveu isso aí, certo? Ô, Olha só. professora, Oi. eu já ouvi, minha turma já fez isso aí, tipo, antes do ano passado e ano passado. Beleza. É bem Você da tá hora. lembrado, Davi? É bem da hora. Eu lembro. Vamos Você pode trocar o vírgula para diferenciar que pessoa fica com a herança, é mó da hora. Exato, exato. Então, assim, ó, vamos usar a pontuação para a gente fazer esse exercício. A irmã, tem 4 personagens aí nesse exercício. Tem a irmã, tem o sobrinho, tem o padeiro e tem os pobres.
Não é para mudar as frases não é para mudar as palavras de lugar, não é para colocar palavra nenhuma no meio, é só para pegar a pontuação. Só para usar os pontos, não podem mudar de lugar e nem acrescentar palavras. Então, olha só. O sobrinho vai pegar essa frase aí do tio dele, que morreu, e vai pontuar de uma forma que ele ganhe a fortuna e não os outros 3. A irmã vai fazer a pontuação de forma que ela ganhe e não os outros 3. Depois vem o padeiro, vai fazer a pontuação para ele ganhar a fortuna e depois os pobres vão fazer a pontuação para ele ganhar a fortuna. Deu para entender o que eu estou pedindo? Que é para fazer? Sim. Aí eu vou pedir um tempo para a professora Jaqueline, a gente faz isso aí, beleza? O mistério da herança. Beleza. Tá. Então, gente, beleza. Ó, muito prazer em conhecer vocês. Parabéns pelo interesse, pela dedicação nos estudos, para fazerem uma boa prova para entrar no Instituto Federal. A gente tem orgulho de vocês, que vocês estão estudando. E vamos fazer esse exercício aí. E eu espero que tenha ficado alguma coisa aí para a gente fazer essa diferenciação entre análise morfológica e análise sintática, porque agora, para o resto da vida, isso aí vai cair em todas as provas que vocês fizeram, até de concurso público, tá bom? Fiquem com Deus. Até a próxima aula. Vou pedir depois uma aula para a Jaqueline para eu corrigir isso aí, tá bom? Tá. Professora, depois dessa aula, tipo, já acabou todas? Essa é a última? Essa é a última. Sim. A senhora Tá. a senhora vai mandar o conteúdo no grupo? Mando sim, vida. Mando sim, tá bom? Tchau. Tchau, fiquem com Deus. Tchau, professor. Valeu. Falou. Prazer em conhecer vocês. Adeus.